Boa tarde a todos. Vamos dar início aqui à nossa reunião do pré-natal de alto risco, do dia 13 de maio, hoje com a apresentação de um caso clínico que vai ficar a cargo da doutora Mariana, que vai apresentar o caso, e o doutor Vinícius vai apresentar um artigo a respeito do caso. Então, Mariana, por favor, pode começar. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Mariana, sou R2 daqui do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do HC e hoje eu fiquei responsável pela apresentação do caso clínico. Vamos começar o caso clínico com uma paciente que já acompanhava com a gente no nosso pré-natal de alto risco, mas que foi admitida na internação no dia 23 de março desse ano. É uma paciente de 26 anos, gesta 3, com 2 vaginais prévios, que no momento dessa primeira internação estava com 29 semanas e 3 dias, calculado pelo ultrassom. Ela era um pré-natal de alto risco por uma gemelaridade de DI, um DM2 insulino dependente, que já estava em acompanhamento com a endocrinologia também do nosso serviço, uma hipertrigliceridemia familiar e uma obesidade grau 3. Ela estava usando insulina, NPH, metformina, que ela já tinha esse uso prévio, ômega 3 e o ácido fólico. Ela foi encaminhada para internação a pedido da equipe de endocrinologia para a gente avaliar uma propedêutica em conjunto para essa hipertrigliceridemia que eles estavam considerando ascendente. A paciente na admissão ela estava assintomática, os movimentos fetais presentes, não tinha nenhuma perda vaginal, exame físico, obstétrico, todo normal. De contexto, de história pregressa dessa paciente, ela tem uma hipertrigliceridemia familiar, com diagnóstico desde os 9 anos de idade, que ela faz esse acompanhamento e tentativa de controle, e um DM2 insulino dependente, que foi diagnosticado com 21 anos, na primeira gestação, que passou a ser insulino dependente nessa gestação atual. Os 2 partos dela foram vaginais, termos, sem nenhum tipo de intercorrência. De história familiar, ela não tem nenhuma comorbidade, além dessa hipertrigliceridemia, que tinha em todos os parentes de origem materna. O ultrassom dela, o primeiro ultrassom dela foi o de datação, que eu não coloquei aqui, mas que mostrava que era uma gemelaridade de DI. Tem um ultrassom morfológico, foi visto sem nenhum tipo de alteração. Fez um eco fetal, que também não teve alteração, e o triglicérides dela, o primeiro dosado no período gestacional foi esse do dia 11 de janeiro, que era um valor de 1.570, que era relativamente o basal dela, que depois a gente vai conversar sobre. Então, essa hipertrigliceridemia, como eu já disse, teve o diagnóstico com os 9 anos de idade. Ela é uma paciente de um contexto socioeconômico bem frágil, então ela tem uma dificuldade de adesão à dieta, tanto pela condição, que ela tem uma dificuldade de adequação econômica, quanto cultural mesmo, ela não tem um entendimento muito bom da situação. O triglicérides dela, em maio de 2019, que era prévia à gestação, tinha um valor de 2.880, mesmo com a dieta, e o atual, que foi o que motivou a internação, de 3.135, lembrando que eu acabei de falar que o do início da gestação estava de 1.200. Ela tem uma retinopatia aterosclerótica por fundoscopia realizada tanto em 2016 quanto em 2018, e o triglicérides na gestação anterior, ele atingiu o valor máximo de 1.246, por isso o motivo de preocupação da equipe de endocrinologia. Esse DM2 foi diagnosticado, então, na primeira gestação dela, que ela fez essa fundoscopia, que teve esse diagnóstico da retinopatia por lipidemia, devido a esse quadro de hipertrigliceridemia, mas não tinha nenhum tipo de sinal de retinopatia diabética. Foi feita uma microalbuminúria dela de 24 horas em 2018 para excluir qualquer tipo de lesão renal, que a endócrino já seguia essa propedêutica, que ela já acompanhava aqui com a gente a longo prazo, sem alteração, e ela usava previamente o Glifage XR 500mg BID. E há 2 semanas anteriormente ela tinha sido começada com a insulina por controle glicêmico. Na internação, a sugestão da endócrino foi uma interconsulta com a hematologia para avaliar se, nesse caso de uma hipertrigliceridemia refratária à medida dietética, se seria necessário fazer uma plasmaférese. A hemato avaliou a paciente no dia 23, que foi o dia seguinte à internação. Eles responderam que, conforme esse guideline da Sociedade Americana de 2019, a gente só usa plasmaférese terapêutica para paciente com hipertrigliceridemia que está em vigência de uma pancreatite aguda grave.
não em uma paciente que estaria na iminência, como seria a preocupação da endócrino. Então, não foi feito o que foi considerado sem indicação, ainda mais que o grau de recomendação seria um C na gestação. Então, não justificaria nesse momento o risco. Foi repetido um ultrassom obstétrico dela na internação, com feto 1 cefálico, um peso adequado, líquido normal, feto 2 córmico, mas também com líquido normal, peso normal. Foi solicitada, então, uma interconsulta com a equipe de nutrição para avaliar uma dieta cetogênica que pudesse gerar mais efeito para a paciente e programado um teste molecular pela endocrinologia para tentar avaliar o padrão genético dessa paciente, que até então não tinha sido especificado. Já tinha sido acordado com o laboratório de fazer essa avaliação de uma quilomicronemia familiar. E uma avaliação em conjunto com a equipe de obstetrícia, depois desse teste, se seria conveniente ou não a gente começar o fibrato, dado que não é uma medicação usualmente usada na gestação, mas se o benefício seria compensatório. O triglicérides dela foi repetido durante esse tempo todo que ela ficou internada para análise sem intercorrência no dia 29, deu 2.273, e aí foi conversado em conjunto no dia 31, que foi quando foi disponibilizado o resultado pela endocrinologia com obstetrícia, a nossa equipe, para continuar esse tratamento ambulatorial, e como o fibrato não ia diminuir tão rapidamente assim os triglicérides e a categoria C na gestação, então assim a gente teria que ter uma indicação bem importante, e até então os triglicérides dela não estavam em uma ascensão tão abrupta, foi optado por não iniciar. O teste molecular, como não foi conseguido agendamento hospitalar, foi programado ambulatorial, e houve a hipótese também de iniciar a heparina para reduzir os triglicérides, porque existem estudos iniciais que propõem esse efeito, mas como os estudos ainda são iniciais e não são uma quantidade significativa, e como ela é gestante, uma gestação gemelar, DM2, paciente obesa com risco alto de sangramento, foi optado também por não começar. A endócrino sugeriu trocar a marca do ômega 3 para esse corine, 2 gramas dia, e foi otimizada a insulinoterapia para ela, passando a regular antes das principais refeições e mantida a insulina NPH. Na verdade, teve uma leve alteração na dose, passou para 8 bedtime. E foi solicitado para a equipe de nutrição um preparo de uma dieta que a paciente pudesse usar em casa, considerando a condição socioeconômica, que se fosse algo viável, pois a dieta cetogênica que eles estavam programando, ela teria que ser usada intra-hospitalar. Mas a paciente ficou bastante chorosa, muito queixosa, ela não quis ficar esse tempo todo internada, pois ela tinha outras 2 filhas, então ela não concordou com isso, ela preferiu a continuidade ambulatorial. E assim passou, ela continuou acompanhamento regular no pré-natal. No dia 30/4, ela chegou no plantão com 35 semanas, usando a NPH 10 unidades à noite, a regular 3 antes das principais refeições, a metformina XR igual ela já usava de 500, no almoço e no jantar, o ácido fólico e o ômega 3 equivale, que ela não conseguiu o outro. Os triglicérides dela, os triglicerídeos do dia 12 de abril, chegaram ao valor de 5.205, e ela tinha um ultrassom obstétrico do dia 12, que mostrava o primeiro feto cefálico, com um peso no percentil bom, líquido normal, e o segundo feto pélvico também, peso adequado e líquido normal. Ela foi admitida nesse dia por uma discussão em conjunta com a equipe da endocrinologia, junto com o pré-natalista responsável pela paciente, que é o professor Henrique, que chegaram à conclusão que com esse triglicérides, agora já nesse valor de 5.200, a paciente entrou num quadro de hipertrigliceridemia grave e ascendente, que estava numa piora progressiva, que ocasionava um risco alto de pancreatite aguda para essa paciente. E dado que era uma paciente já com 35 semanas, ou seja, seria um prematuro tardio, que para uma gestação gemelar não é algo tão distante do nosso alvo, o risco-benefício da interrupção compensaria. Então, ela foi submetida no mesmo dia, ela já chegou em jejum, a uma cesariana segmentar, sob raquianestesia. O primeiro gemelar cefálico, com ápiga 8,9, um peso de 2.320, nasceu às 16h41. O segundo gemelar pélvico, ápiga 7,8, peso 2.500. Foi uma cesariana tranquila, o sangramento habitual não teve nenhum tipo de intercorrência. Ela foi avaliada no mesmo dia pela endocrinologia, que inclusive pegou a placenta da paciente para mandar para esse estudo genético.
No dia seguinte, que ela estava no primeiro dia de puerpério, ela foi avaliada pela endócrino, que com relação ao DM2 manteve apenas metformina de 850 por ser a medicação disponível no hospital. Ela tinha o plano de iniciar o fibrato mesmo durante a amamentação, mesmo não sendo uma medicação isenta de riscos. Mas como ela ia ter esse risco importante de no puerpério imediato evoluir para uma pancreatite aguda pela hipertrigliceridemia severa, eles chegaram à conclusão que seria compensatório, que inclusive foi o motivo da interrupção da gestação. Só que o medicamento ele não estava disponível na farmácia do hospital, como a interrupção dela foi na sexta, no sábado ele não seria possível, só era possível o hospital avaliar a compra em dias letivos. E como a paciente usava previamente, mas não usou na gestação, ela só tinha em casa, ela não trouxe com ela. Do puerpério, ela teve um puerpério pós-cesariana sem nenhum tipo de intercorrência, sem nenhuma queixa, amamentou bem as crianças. Os recém-nascidos evoluíram bem, não tiveram nenhum tipo de esforço respiratório. Ela teve alta médica no dia 2 de maio, com sintomático, sulfato ferroso, foi mantida a metformina domiciliar de 850 BID, fenofibrato foi prescrito para ela para fazer o uso domiciliar e um retorno com a nossa equipe de endocrinologia em 60 dias, para mais uma dosagem de fenofibrato e a continuidade desse acompanhamento e investigação de qual seria a causa genética responsável. Os gemelares tiveram uma alta no dia 4 de maio, não tiveram nenhum tipo de intercorrência, não evoluíram com hipoglicemia, nem com perda ponderal importante. Essa alta foi um pouquinho mais tardia, simplesmente por ajuste social, que a paciente não conseguia voltar para casa sem o auxílio da prefeitura, que teve que ter uma adequação. Mas esse foi o desfecho do caso. Obrigada. Obrigado, Mariana. Então, esse é daqueles casos que a gente traz pela raridade da doença, pelo menos para nós, né? Lógico que o pessoal da endócrina está mais acostumado, mas a gente, no pré-natal, a gente raramente vê um caso com triglicéridos tão alto quanto esse, né? Então, gera dúvida em todo mundo. Então, o Vinícius fez uma revisão aí sobre o assunto e vai apresentar para nós agora, depois a gente abre para as perguntas e comentários. Então, Vinícius, pode apresentar a sua revisão. Bom, então, meu nome é Vinícius, eu sou R1 da GO, HC, e vou apresentar o artigo em relação à nossa avaliação dos artigos, né? Vinícius, só aperta o ocultar aí embaixo para sumir essa barrinha aí, ó. Então tá, beleza. Pronto, né? Pronto. Bom, então eu vou apresentar primeiro sobre a hipertrigliceridemia fisiológica da gravidez e depois a gente falar sobre a hipertrigliceridemia patológica da gravidez. Bom, então o primeiro ponto é a gente entender que a hipertrigliceridemia, ela é um evento fisiológico da gestação. Dentre todas as alterações metabólicas que ocorrem durante a gravidez, decorrentes dos hormônios produzidos pela placenta e das alterações hormonais dos outros órgãos endócrinos da gestante, nós temos a hipertrigliceridemia como uma das principais consequências, né? Então, como que é o metabolismo lipídico na gravidez? O que a gente tem nos estudos, que os estudos mostram, né, é que durante os primeiros 2/3 da gravidez, o que ocorre, na verdade, é uma concentração de lipídios no organismo materno. Então, a intenção nos primeiros 2/3 da gravidez é que a gestante ela vá aumentando a concentração de lipídios no tecido adiposo, como uma formação de uma reserva para que no final da gravidez, que é o momento de maior crescimento do feto, esses lipídios possam ser usados tanto pela gestante, né, como uma forma de energia, quanto pelo feto. O que a gente sabe é que os triglicérides, né, assim, os lipídios em geral, tanto o colesterol quanto os triglicerídeos, eles têm uma baixa passagem pela placenta. Então, a principal forma o principal substrato energético do feto são a glicose, os principais, né, são a glicose e os aminoácidos. E que para a gestante, principalmente no final da gestação, os lipídios se tornam a principal forma, né, de obtenção de energia, justamente pela formação de glicose a partir do processo de gliconeogênese hepático e através da formação dos corpos cetônicos. Então, aqui o que está mostrando no slide é basicamente isso. No início da gravidez, existe um aumento da sensibilidade pancreática à ingestão de açúcares, ou seja, como no início da gravidez eu tenho um processo anabólico em formação, né, que eu quero armazenar, aumentar a quantidade de armazenamento de gordura no corpo materno, eu preciso aumentar a sensibilidade do pâncreas à ingestão de açúcares, para que ele libere maior quantidade de insulina.
A gente sabe que a insulina ela tem uma atividade anabólica no organismo. Então, a gestante, no início da gravidez, ela tem, em teoria, sim, né, não é uma coisa que de fato acontece, mas o que a gente observa é que, como o pâncreas fica mais sensível ao açúcar, ela tem um aumento da sensibilidade à insulina, ela tem um aumento da produção de insulina. Além disso, ela tem um aumento da atividade da lipase lipoproteica no tecido adiposo. Isso faz com que ela aumente a reserva de lipídios no organismo. E aí, dentre as principais causas de aumento de peso durante a gravidez, considerando, né, tirando o aumento de peso do próprio feto, a gente tem que a principal causa é o aumento do tecido adiposo. E aí vai tanto do aumento da produção de insulina quanto a hiperfagia materna. E isso é observado, segundo os estudos, em todos né, assim, os mamíferos que foram avaliados, todos eles têm uma hiperfagia, inclusive os humanos no início da gravidez. E aí, no final da gravidez, principalmente com a produção dos hormônios placentários, né, aí o hormônio lactogênio placentário, e o aumento da produção desses hormônios contra-insulínicos, como, por exemplo, a adrenalina, eu tenho um aumento da resistência à insulina, e é justamente nesse momento em que eu tenho um aumento do catabolismo no organismo materno. E esse catabolismo, o que ele vai gerar é uma quebra do tecido adiposo, né, uma quebra desses lipídios que estavam armazenados, e uma liberação de triglicéridos na corrente sanguínea. E aí, o que vai levar ao final, que é a hipertrigliceridemia materna. Então, aqui está resumido basicamente aquilo que eu tinha colocado. O feto, ele usa principalmente a glicose e os aminoácidos, e aí toda a glicose, né, toda, não, mas a grande parte da glicose dos aminoácidos que são absorvidos pelo organismo materno, eles tendem a atravessar a placenta e eles são dirigidos ao crescimento fetal no final da gravidez, e essa hipertrigliceridemia materna, ela serve em grande parte para uma nutrição materna, né? Por quê? Quando os triglicerídeos eles são quebrados, né, em glicerol e ácidos graxos, uma parte desses ácidos graxos, principalmente os poliinsaturados, eles conseguem atravessar a placenta e eles são utilizados pelo feto, mas o glicerol ele vai para a via da gliconeogênese, e aí ele acaba fornecendo glicose para o organismo materno, assim como os corpos cetônicos também. E todos esses lipídios que ficam em circulação, eles são usados nos momentos de jejum da gestante, né? Então, a gestante, ela entra num processo de gliconeogênese muito mais precocemente do que uma mulher não grávida, né? Justamente porque o jejum, para ela, aciona muito mais rápido essa via da gliconeogênese para que o feto não deixe de receber a glicose e os aminoácidos essenciais. E o que foi observado também, segundo os estudos, é que o tecido placentário, ele tem uma atividade dessas lipases, né, dessa lipase lipoproteica aumentada. Então, enquanto durante o começo da gravidez, a lipase lipoproteica ela está aumentada no tecido adiposo, aumentando a reserva dos adipócitos na gestante, no final da gravidez ela tende a estar aumentada no tecido placentário, justamente para que essa hipertrigliceridemia gere esses produtos que eu falei, né, que é o glicerol e os ácidos graxos, e os ácidos graxos atravessem a placenta. O fígado materno ele fica mais sensível às catecolaminas que estão aumentadas no final da gravidez, isso aumenta o processo catabólico do organismo materno, e para contribuir com todo esse processo ainda tem um aumento da produção de estrogênio. Então, o estrogênio ele atua a nível do fígado, aumentando a síntese de VLDL. E dentre essas proteínas, essas lipoproteínas que nós temos, o VLDL, junto com os quilomicrons, são as lipoproteínas mais ricas em triglicérides, né? Mas mesmo na gestação, o que foi observado é que o LDL e o HDL da gestante, apesar de serem lipoproteínas que tendem, no organismo não gravídico, a terem menor concentração de lipídios, no caso da menor concentração de triglicéridos, desculpa, no caso da gestante, são partículas também ricas em triglicéridos, né? E dentre todos os lipídios que aumentam durante a gravidez, aquele que mais aumenta é o triglicérides. Então, nós temos um aumento de colesterol, da porção LDL e HDL, mas é indiscutível que o triglicérides é o que mais aumenta durante a gestação. E aí, isso dá a base para a gente entender a hipertrigliceridemia patológica, né? Então, o que a gente considera patológico durante a gravidez?
A gente sabe, igual eu falei, que é natural, durante o processo da gravidez, principalmente no terceiro trimestre, por esse processo catabólico, que exista um aumento nos níveis de triglicérides no sangue. A gente espera um aumento de 2 a 3 vezes do valor basal, e nós consideramos que os níveis são aceitáveis até em torno de 300 miligramas por decilitro, né, de triglicérides. E a gente considera que a paciente está desenvolvendo uma hipertrigliceridemia grave quando esses níveis chegam acima de 1.000. Os níveis chegarem acima de 1.000 são eventos extremamente raros durante a gravidez, e eles geralmente estão associados a essas hipertrigliceridemias familiares, né? Que é o caso do que a gente apresentou da nossa gestante. E aí, aqui estão as mutações, né, possíveis que estão associadas a essa hipertrigliceridemia grave. E qual que seria a nossa grande preocupação em relação a essa hipertrigliceridemia? A principal delas é a pancreatite aguda, né? A gente sabe que um triglicérides acima de 500 já oferece um risco aumentado de pancreatite aguda, acima de 1.000 mais ainda. A nossa paciente chegou a 5.000, né? Então, o risco de pancreatite aguda é muito alto. E a pancreatite aguda durante a gravidez, além de ser um quadro grave, né, assim, que vai oferecer risco tanto para a mãe quanto para o feto, ele é um quadro de difícil diagnóstico, porque durante a gravidez, um quadro de dor abdominal, ele pode ser um diagnóstico diferencial de muita coisa, inclusive das consequências da gravidez. E, no caso de uma pancreatite aguda, eu posso ter um processo de irritação peritoneal e levar a um trabalho de parto. Então, você vê como que a coisa fica completamente confusa. É um diagnóstico difícil, que acaba sendo tardio, justamente porque os obstetras não estão preparados para esse diagnóstico. Eles vão sempre pensar em diagnósticos obstétricos e não nesses diagnósticos, né, que estão por fora de outras causas de dor abdominal. Esse diagnóstico pode ser tardio e ele pode levar a consequências deletérias tanto para a mãe quanto para o feto, né? Outra consequência possível seria a síndrome da hiperviscosidade sanguínea. Então, a gente sabe que o sangue, né, tem que correr de forma fluida através dos vasos sanguíneos. Quando esse triglicéride chega acima de 1.000, eu tendo a ter um sangue altamente viscoso que pode obstruir capilar. E aí pode prejudicar, de novo, tanto a mãe quanto o feto. Eu posso ter eventos cardiovasculares, cerebrovasculares, e eu posso ter eventos placentários, né? Eu posso ter uma insuficiência placentária decorrente de obstrução da microvasculatura. E aí, uma das possíveis consequências é a pré-eclâmpsia. Pacientes que têm hipertrigliceridemia grave, eles tendem a ter uma disfunção endotelial, e a gente sabe que a disfunção endotelial é uma das bases patológicas da pré-eclâmpsia, né? Então, pacientes que têm hipertrigliceridemia têm um risco aumentado de desenvolver pré-eclâmpsia. E o principal agravante nesses casos é o diabetes mellitus. Então, igual a paciente do nosso caso, e como eu tinha explicado antes, a resistência à insulina aumenta o catabolismo materno e a resistência à insulina leva ao aumento do triglicérides. Então, se essa paciente que tem essa hipertrigliceridemia já era uma diabética prévia, que não estava fazendo uso regular de insulina, ela tem um risco muito aumentado de desenvolver uma hipertrigliceridemia grave, justamente porque ela tem um aumento de resistência à insulina, não tem insulina disponível, né, porque ela não está fazendo uso correto da medicação, e isso aumenta mais ainda o catabolismo materno, né? Bom, e como que vai ser feito o tratamento desses casos de hipertrigliceridemia grave? Os artigos, a coisa que eles mais enfatizam é que tem que ser um tratamento multidisciplinar, não é um quadro que só o obstetra por si só vai conseguir manejar. Então, a gente precisa sempre da ajuda de um nutricionista e da ajuda de um endocrinologista. E aí, primeiro, em relação à dieta desse paciente, que é o pilar do tratamento. Essa paciente tem que ter uma dieta hipolipídica, né? Ela tem que ter uma ingestão, as gorduras devem representar menos de 20% no total das calorias diárias de ingesta, né? Em algumas pacientes, no caso, por exemplo, uma paciente que desenvolve uma pancreatite aguda grave, a via parenteral vai ser preferível, porque aí eu evito a passagem portal do alimento e eu evito aquela formação de quilomicros que são muito ricos, né, em triglicerídeos. Então, foi observado que a via parenteral de administração de alimento, ou mesmo o jejum, tendem a reduzir os níveis de triglicérides, principalmente essas pacientes que têm triglicérides muito altos. Eu tenho um risco iminente de desenvolvimento de pancreatite grave e eu preciso reduzir de forma aguda os níveis de triglicérides, né?
E dentre as intervenções não farmacológicas que nós podemos fazer, que aí não deixa de ser farmacológico também, né, seria a adição desses ácidos graxos poliinsaturados. O mais utilizado seriam essas cápsulas de ômega 3, porque esses ácidos graxos, primeiro que eles são essenciais ao desenvolvimento do feto e eles têm uma dificuldade de passagem pela placenta nos casos de hipertrigliceridemia, e segundo, porque eles tendem a normalizar os níveis de triglicérides. Obviamente, nos casos de uma hipertrigliceridemia grave, a redução não vai ser tão acentuada, mas eles são adjuvantes no tratamento, né? E aí, em relação ao tratamento farmacológico, o que nós temos hoje de possibilidades são esses 4 que eu elenquei aqui. O primeiro são os hipolipemiantes orais. Os 2 que foram citados são a niacina, né, o ácido nicotínico, e aí eles recomendam o uso de 2 a 3 gramas ao dia, e os fibratos. Ambos as medicações são categoria C, então são medicações que geralmente não são usadas durante a gravidez, mas que, diante de uma situação de gravidade, elas podem ser utilizadas. Um dos artigos recomenda que seja introduzida a gemfibrozila depois do primeiro trimestre de gravidez. Uma das possibilidades também é a plasmaférese, e aí ela está indicada em pacientes que evoluem para quadros graves, especificamente nas pacientes que desenvolvem pancreatite grave, né, uma pancreatite aguda grave, e aí a plasmaférese tem o seu papel, porque ela vai reduzir de forma drástica os níveis de triglicerídeos, e as outras 2 opções seriam a heparina, que atualmente ela não é recomendada, a heparina ela tem uma ação de aumentar a quantidade de lipase lipoproteica circulante. Então, basicamente, aquela lipase lipoproteica que está aderida aos tecidos, né, que está ligada às células dos tecidos, tanto tecido adiposo quanto tecido placentário, com o uso da heparina, ela tende a se desprender e cair na corrente sanguínea. E isso aumenta, né, a quebra dos triglicerídeos e acaba reduzindo seus níveis plasmáticos. No entanto, o primeiro ponto é que a heparina ela pode aumentar o risco de sangramento, inclusive se uma paciente evolui para uma pancreatite aguda, ela pode levar a um quadro, né, hemorrágico pancreático, que acaba piorando o quadro de pancreatite aguda da paciente. E, além disso, foi observado que pode haver uma hipertrigliceridemia rebote. Como eu tenho desprendimento dessa lipase lipoproteica na corrente sanguínea, ela é consumida como um todo, e aí eu tenho um retardo, né, na reprodução, nessa reformação, né, da lipase lipoproteica nos tecidos, e eu posso ter uma hipertrigliceridemia rebote como consequência. E a insulina, ela é recomendada, no entanto, ela é recomendada em pacientes diabéticas. Eu não vou usar a insulina numa paciente que tenha hipertrigliceridemia grave isolada, mas nas pacientes que têm um quadro diabético, ela acaba sendo uma terapia adjuvante, né? Porque a insulina vai melhorar o processo catabólico, ela vai diminuir o catabolismo da gestante e vai acabar melhorando o quadro de diabetes, né? Bom, e aí, na parte final, em relação à via de parto. Nenhum dos artigos que foi avaliado discutiu a via de parto. Qual é a via de parto mais adequada? Isso não foi discutido. Então, aí seria mais uma suposição. O que foi suposto a partir da leitura é que a via de parto ela é de indicação obstétrica, que obviamente vai ser uma discussão feita entre os profissionais de saúde que estão acompanhando a paciente. E aí vai ser avaliado, né, tanto a vitalidade fetal, vai ser avaliado a condição materna, e isso vai ser tudo colocado em posto justamente porque são casos raros, então nós temos pouca prática em relação a isso. Então, realmente é uma discussão ampla e que deve ser levada em consideração todos esses fatores, né? O risco da paciente evoluir para um quadro de pancreatite grave, o risco desse feto, né, de continuar com a mãe ou a gente tirar, e qual que é a viabilidade desse feto aqui fora, né? Bom, é isso. Aqui são as nossas referências e muito obrigado. Obrigado, Vinícius. Acho que você fez uma revisão muito boa, né? Deu para a gente uma noção muito boa aí desse metabolismo dos lipídios, que é bom a gente relembrar. Essa primeira metade da gravidez, a metade anabólica, né? E a segunda metade, ou 2/3, 1/3, como você chamou aí, catabólica, que a mãe vai gastar energia para manter o feto em crescimento.
Como eu disse no início, é um quadro grave e raro, né, que a gente não tem hábito de ver, mas é bom a gente conhecer, porque eventualmente pode se deparar com um caso tipo esse. Eu não vi a paciente no ambulatório, eu tive participação nesse caso só durante a internação, e gerou muita dúvida lá, a equipe da endocrinologia. Cada dia eles queriam fazer uma coisa diferente, mas que no final o resultado foi bom, né? Apesar do triglicérides ter subido ao longo da gravidez, a gente conseguiu levar ela até o final. O medo maior na época era dela desenvolver uma pancreatite. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o soro de paciente com hipertrigliceridemia, tem até nos artigos que eu mandei para o Vinícius, tem foto do soro, ele fica completamente amarelo, é uma coisa impressionante de ver, em vez de ele ficar vermelho. A Mariana também participou da cesárea, né, Mariana? Diz que o soro era bem diferente, né? Era muito diferente. Era. Diz o Álvaro que nunca viu uma coisa igual, aí eu acreditei. Realmente, eu não vi o dessa paciente especificamente, mas as fotos são impressionantes. Vou abrir para a plateia aí, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. Eu acho que todo mundo satisfeito com a sua apresentação, viu, Vinícius? Realmente você explorou bem o assunto e esgotou o assunto. Obrigado. Bom, então, se ninguém tem nenhum comentário para fazer, eu vou encerrar a reunião, inclusive porque o Vinícius tem que estar de plantão hoje, ele tem que correr para o plantão. Então, muito obrigado, boa tarde a todos, até a próxima reunião.